Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Precisamos falar sobre o mito criacionista da Umbanda. Fica com a gente. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, Reconnect 11ª temporada. E como anunciamos no programa passado, a gente vai iniciar uma série especial para falar sobre a Umbanda, essa religião brasileira. É realmente brasileira? Temos muitos questionamentos. E hoje, para a gente fazer esse primeiro programa de uma série sobre a Umbanda, a gente tem uma estrutura diferente. Nada melhor do que colocar o nosso queridíssimo apresentador, meu colega, amigo, irmão, Bernardo, para conversar com a gente sobre a Umbanda. A gente vai bater um papo aqui, debater, para que a gente possa começar a entender o que é a Umbanda e depois falar sobre temas específicos com outros convidados que fazem parte da história da Umbanda aqui em Fortaleza, no Nordeste, no Brasil, e a gente falar mais, se aprofundar mais sobre essa religião tão brasileira. Seja bem-vindo, Bernardo. Vamos lá tentar desmistificar algumas coisas aqui, né? Porque existem alguns mitos, Roberto, a respeito dessa religião que é riquíssima, belíssima, que é a Umbanda, né? Que para alguns é uma religião, é macumba, é uma religião demoníaca, né? E para outros é uma religião cristã. Então, quem é que está com a razão? O que é a Umbanda? Né? Então a gente vai conversar sobre a primeira coisa, Roberto, que a gente tem que falar é a respeito do mito criacionista, né? A Umbanda agora, no dia 15 de novembro, ela faz 116 anos. E é por isso que a gente teve a ideia de fazer essa série de uma programas. Alusão, né? A esses 116 anos da Umbanda, que tem sim que ser comemorado como resistência, né? Como se for para ter uma data, nós temos que ter uma data, né? Então vamos colocar essa data aí, 15 de novembro. Mas temos mesmo que ter essa data. Todo dia é dia da Umbanda para mim, né? Então todo dia é dia da religião, né? Mas é necessidade humana, né, Roberto, de comemorar, de ter um marco, né? E criou-se, é uma criação humana, o dia 15 de novembro, né, como de 1908, como um marco, um mito criacionista. Então, um mito não se critica. Como a mitologia grega se critica? Não, é uma crença. E está tudo certo. Né? Mas o que a gente veio conversar aqui é que não veio um ser espiritualista, iluminado do nada e inventou tudo do nada. Né? Existe uma construção dessa religião legitimamente brasileira. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Né? A gente tem que entender que a Umbanda está muito além do mito criacionista de Umbanda de Zé Fernandinho de Moraes de 1908. Tá? Então, como nasceu a Umbanda? O que é a Umbanda? Primeiro, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião que tem um amalgamento cultural entre o negro africano, Bantu e Yorubá, né? Com o indígena, com os povos ameríndios brasileiros, né? Com uma pitada ali de esoterismo europeu e o cristianismo popular. O que é o cristianismo ou catolicismo popular? O catolicismo popular é aquele que não é preso à Bíblia. Lembremos que, no mesmo período de catequização dos indígenas e dos negros, os padres, os jesuítas, eles não catequizavam através da Bíblia. Eles não tinham acesso à Bíblia. Né? Até o século XIX, as missas eram celebradas em latim. Né? Então, nem os brancos tinham acesso ao conhecimento da Bíblia. Imagine os negros e os índios. Né? Então, esse conhecimento, esse catolicismo popular, é o catolicismo prático, é a crença. É a crença nos milagres, é a crença em um Cristo, é a crença nos santos, é a crença... Por quê? Porque tanto o negro como o indígena, eles são muito aficionados, muito abertos a esse misticismo do cara que curou com cuspe e barro. E terra. Então, isso ajudou muito na catequização, né? Esse misticismo do catolicismo. Então, muitas pessoas pensam, inclusive, que a catequização foi assim, a catequização dos negros foi 100% forçada. Não, historicamente não. Tá? Então, é isso que a gente veio falar aqui. Tá? Mas, vamos voltar, a gente sabe o que é a Umbanda hoje. Né? A Umbanda... Na verdade, vamos ser muito sinceros. E eu estou aqui no papel de perguntador. É importante reforçar ou lembrar ao nosso telespectador, ao nosso reconectado, que você tem livros escritos sobre a Umbanda. Prazer Umbanda foi teu primeiro livro. Isso. E tem outros livros também, não é isso? Então, assim, a gente está falando sobre alguém que estudou sobre a religião. Eu sou praticante da Umbanda também há mais de 20 anos. Você também é um estudioso da religião e a gente compreende muito
como é que a Umbanda a Umbanda parece ser uma religião, como todas as religiões que são praticadas, né? Que são praticadas de forma cotidiana. Ela se muda, ela vai se adaptando, vai se moldando. Para existir, né, ela vai se adaptando. Ela tem que ser, toda religião ela tem que ser flexível, como por exemplo, Reforma Protestante. Nós tivemos agora a mudança também até o Papa, né, muda um pouco a questão da visão católica sobre alguns temas. Então as religiões elas têm que se flexibilizar ou se adaptar para sobreviver. Mas assim, antes de passar por essa questão, que eu acho que é uma questão interessante para a gente falar sobre essa necessidade de adaptação da Umbanda, que me parece, ou que fica muito claro para mim, pelo menos para mim, que é uma necessidade de trabalhar alguma coisa relacionada à magia, mas de uma forma muito mais embranquiçada, ou para ser muito aceita, que inclusive a própria criação da Umbanda ela foi muito por esse lado de ser mais aceita, como uma religião que seja muito brasileira, que tenha muito da brasilidade, mas que não sofra muito preconceito, o mínimo possível de preconceito, enfim, a gente vai debater sobre isso. Mas antes disso, essa raiz negra da Umbanda, antes de chegar... Porque tem a influência indígena, como você falou, tem a influência europeia, tem a influência kardecista, católica também. Mas ela tem uma raiz muito negra na sua base, nas suas magias, sua raiz e nos seus fundamentos. Sim. Então, como é que a Umbanda começou a existir enquanto prática religiosa ou prática magística? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte: há uma grande falha no ensino, o nosso ensino, né? Que é assim, a África é um continente negro, Parará, vieram os africanos. Tá, que africanos? A gente tem uma mania de ver a África como um país, como uma cidade. Um continente gigante, continente gigante. Que teve várias diásporas ali, mas bota tudo num balaio só. Tudo num balaio só. Então, assim, e também, tipo assim, quando o português descobriu o Brasil, que não descobriu nada, ele invadiu, né? Então estavam aqui os indígenas, que não são indígenas, são os povos ameríndios, são povos originários, porque indígenas era porque o português estava buscando as Índias, então quem está nas Índias é os índios, né? Então, mas que índios? A gente estuda muito pouco sobre as etnias indígenas no Brasil. Então isso faz toda a diferença, inclusive para as regionalizações do que a gente vê hoje. Das umbandas que a gente vê hoje, as estruturas regionais dos indígenas têm muita relevância nesse culto, né? Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Os primeiros negros que vieram no Brasil a partir de 1930, 1934, né, porque até 1930 e 1934 não tinha presença negra no Brasil, foram os povos bantus. Os povos bantus são da África subsaariana para baixo, tá? Angola, Congo, né? Então, esses negros, eles não cultuam o orixá. Eles não têm o culto orixá. A maneira bantu de se espiritualizar é através do culto aos inquices e através do culto aos seus ancestrais. Ou seja, eles têm uma visão muito necrófila, da necromancia, então eles honram os seus ancestrais. Na verdade, Roberto, a gente tem que lembrar o seguinte, que fora os ocidentais, todos os povos antigos do mundo, eles louvavam os seus ancestrais, né? Então, por exemplo, os gregos, os maias, os incas, os celtas, os povos originários da América Central, América do Sul, América do Norte, né? Todos eles, os chineses, os orientais honram seus ancestrais. Os chineses, por exemplo, têm um altar para os seus ancestrais. Essa visão que a gente tem de enterrar a memória dos nossos mortos junto com os corpos deles é uma cultura muito judaica, porque para o judeu, o morto ele é impuro. Então foi essa a consciência que nós herdamos de que cemitério é uma coisa ruim, que não se deve guardar, que é ruim guardar uma foto de um parente que prende ele. Onde é que uma foto vai prender um espírito? Onde é que uma foto vai fazer mal a alguém? Quer dizer, a gente tem uma mania de enterrar a memória dos nossos ancestrais. Enterrar a nossa história. Enterrar a nossa história junto com eles e ainda demonizá-los. Por quê? Porque se eu enterrei, eu apaguei da minha vida, tirei as fotos e ainda é pesado, ainda é um lugar pesado, um cemitério. Então, fora esquecê-los, eu ainda coloco um peso sobre aquela alma. Né? Então, não, mas eu não me preocupo com a alma do meu pai ou da minha mãe. Ele é bonzinho, me preocupa com a alma dos outros, as almas perdidas. Quer dizer que seu pai e sua mãe é bonzinho, as almas dos outros é que são ruins. Então, por que o meu pai que está no cemitério ia fazer mal a você que está passando para, por exemplo, entregar umas rosas para o teu pai que está no mesmo cemitério? É só a gente pensar. Né? Então, essa visão de enterrar os mortos é uma herança nossa judaica. Mas, para os povos, não.
principalmente para os bantus. Os bantus honram os seus ancestrais, né? Bem, então eles vieram para o Brasil a partir de 1530, 1534, né? E aqui no Brasil tiveram uma forte amalgamaram de forma muito fácil com os indígenas locais, povos originários locais. Por quê? Culto à natureza, culto aos ancestrais, né? O uso do tabaco, o uso do vinho da mandioca, né? Então, foi muito fácil esse amalgamamento. Esse amalgamento foi muito fácil, né? Então, bem, ali já começou a se desenhar algumas práticas espiritualistas legitimamente brasileiras que não tinham nome nenhum. Tá? Nome nenhum. A partir ali do século XVII, começa a surgir uma coisa um pouco mais estruturada, muito na região de Minas Gerais, chamada calundu. Na verdade, a palavra calundu é uma palavra genérica para falar sobre várias pequenas práticas não organizadas. É como, por exemplo, botasse todas as religiões cristãs como cristianismo. Eu não separo. Então, nós temos as diversas vertentes cristãs, então, mas eu colocava como cristianismo. É muito simplista, né? Então, os calundus é uma maneira simplista de se referir a essas diversas práticas espirituais que se formavam ali na região de Minas Gerais, tá? E a gente tem nomes fantásticos, mulheres fantásticas, né? Luzia Pinta, que era uma negra, né, alforriada, que ela foi muito importante nessa disseminação, nesse culto do calundu. Então, nesse calundu, existia uma expressão espiritual, ou seja, a incorporação dos ancestrais. Sejam de caboclos, ou sejam de bacuros, ou baculos, certo? Que era o nome dos ancestrais dos negros. Os negros, eles denominavam dois tipos de ancestrais, né? Tinham os ingangas, ou os gangas, e tinham os baculos, né? Eles diziam, para eles, os engangas eram os ancestrais mais próximos. Eram aqueles que tinham feito sua passagem há pouco menos tempo, eram mais recentes, que eles tinham tido passado por ritos iniciáticos, tinham vivências em alguma determinada prática espiritualista, né? Eram grandes sacerdotes, eram grandes líderes espirituais. Então, eles eram os ancestrais mais próximos, os recém-desencarnados. E tinham os baculos, que eram os ancestrais mais antigos, que remontavam, remontavam? Bom, enfim. Pronto. Que tinham origem ainda em África, ou tempos muito 100 anos atrás. Então, eram os ancestrais mais antigos, tá? Então, dentro desses calundus, tinha uma expressão de incorporação, a expressão espiritual, desses espíritos, juntos com os caboclos, que vem do Tupi-Guarani, Caribó, que é aquele que vem da mata, ou aquele que vem da floresta. Então, os indígenas recebiam os seus ancestrais, que eram caboclos, e os negros, os baculos ou os ingangas. E ali faziam os calundus. Esse calundu, ele tinha alguma expressividade, ou tinha expressão, na verdade, tinha alguma expressão, ou algum culto cristão? Não. Entendamos que esse amalgamento cultural dos indígenas com os negros tinham o intuito de ser a resistência, né? A resistência de uma cultura, né? E está tudo bem, não eram contra nada. Não sou contra o... Não, era a preservação da cultura deles. Tá? Então, tinham tambores, tinham as expressões culturais. Bem, aí, com a repressão, obviamente, cristã, né? e do Império Brasileiro, né? Esses calunduzeiros começaram a se espalhar. Começaram a se espalhar para a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, longe das regiões da capitania de Pernambuco, que era mais forte. Então, bem no interiorzão do Nordeste, então Paraíba, interior do Rio Grande do Norte, Paraná. Bem, aí teve outro grande acontecimento histórico, né? Com a queda do Império de Oió, na África, aí já na região Iorubá,
A região Iorubá não é na região Bantu. Região Iorubá são os negros ali perto da Nigéria, que cultuam orixás. Mas que também tem um povo diferente, que eram os povos malês, ou os imalês, que significa malaio, que significa islâmico, né? Bernardo, então tem povo islâmico iorubá? Sim, devido ao forte comércio dos negros com os árabes, então alguns negros, né, se tornaram islâmicos. E o islamismo é muito forte no norte da África também. Sim. Né? E tem influência na Umbanda também. Tem, aí não, mais do que as pessoas pensam. Então, vieram com o povo iorubá, veio também o povo malê, ou os imalês, né, para a Bahia. Né? Então, o porto forte do povo bantu era São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais. O principal porto onde os iorubás aportaram foram Salvador. Por isso que os iorubás, como cultuam os orixás, a Bahia é o grande centro do culto ao orixá no Brasil, né? Porque foi para a Bahia, tá? Mas para a Bahia também foram os malês, né? Então os malês têm uma história riquíssima, uma cultura riquíssima. Então eles sabiam ler, eles sabiam matemáticas, eles eram sufis. Então o que é o sufismo islâmico? O sufismo islâmico é a parte esotérica do islamismo. Então toda essa parte histórica, não esqueçamos que os islâmicos, essa parte sufis, eles têm conhecimentos herméticos, conhecimentos de astronomia, numerologia. Então, esse povo sufi, esses negros malês, eram sufis. Então, vieram para o Brasil. Trouxeram o quê? Magia com velas, magia com espelhos, amuletos, inclusive o patuá, que é tão conhecido nas religiões afro-brasileiras, que é aquela bolsinha de proteção. Ali era uma bolsinha de couro com um pedacinho do Alcorão. Ali, inclusive o septenário hermético que a gente usa hoje nas 7 linhas de Umbanda, né? Então, os 7 para Exu, isso também veio com o islâmico, né? Por que veio com o islâmico? Das 99 qualidades de Alá, 7 são principais, né? Então, essa parte do septenário hermético também veio com os malês. Mas para deixar mais claro, então até ali, até essa Umbanda. influência... Tá, mas o culto que seria um culto raiz da Umbanda não era um culto necessariamente magístico, era um culto aos seus ancestrais. Era um culto aos ancestrais, não tinha orixá e também não tinha Cristo, mas também não tinha diabo. Entendemos? Mas tinha esse elemento magístico de fazer trabalhos. Sim. Já tinha. Já tinha. Os trabalhos era a cura para todos os males. Então, entendamos que... Mas essa essência de trabalho como resistência, para vencer inimigos, para sobrevivência, já existia? Já existia. Entendamos o quê? A única arma que esse povo tinha era suas crenças, suas ancestrais, suas magias. Então, tinha os senhores de escravos, ou até para os alforriados. O povo branco estava preocupado com a saúde do negro? Não. Então, quem é que cuidava da saúde do negro? O curandeiro. Né? Então, era o calunduzeiro. Era o calunduzeiro que cuidava da saúde do negro. Era o calunduzeiro que muitas vezes ajudava no parto. Era o calunduzeiro que curava as pessoas. Era o calunduzeiro que fazia uma magia para aquele negro não ser encontrado na mata pelos senhores de escravo. Então, minha esposa está sendo estuprada todo dia pelo senhor de engenho, pelo senhor de escravo. A única ferramenta que aquele negro tinha era magia. Então, ali que a magia começou dentro do Brasil, porque a magia sempre foi uma forma de resistência e sempre foi uma forma de sobrevivência. Para quem pratica de forma mais ancestral ou mais raiz. Mas, assim, nesse início dessa união dos índios com os negros, já se praticava magia como forma de resistência. Sim. Então, aí começou-se a formar, na região da Bahia, um outro fenômeno espiritualista, que aí já era a mistura do índio, né, que era do negro bantu de Minas Gerais, que era dos calundus, e agora com uma pitada dos negros malês. Então, com os negros malês, mais uma vez, veio o patuá, veio o al-tabaque. Al-tabaque é um instrumento islâmico. O equeté, aquele gorrinho da cabeça, é um utensílio, né, uma peça islâmica. Quem mais que pode dizer? O branco, o vestir branco, era o branco de Oxalá, a sexta-feira de Oxalá. Veio da sexta-feira sagrada islâmica. A sexta-feira é sagrada para o islâmico. E ele se vestia de branco na sexta-feira,
Sexta-feira de Oxalá. Engraçado, a gente não se fala muito sobre essa influência islâmica, né? Bernardo, a gente está terminando aqui o primeiro bloco, essa conversa daria muito tempo, vai ser legal, porque hoje... A gente vai entrar no segundo bloco exatamente. E hoje tu vai se livrar do fato de dizer que tu interrompe os convidados, vai ficar só para mim, as pessoas vão só me odiar. Vai ser... Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque é muito pouco tempo, nós não somos um podcast, porque os podcasts duram 4, 5 horas. 3 horas. Ad eterno, né? A gente é um programa de televisão, tem o nosso horário aqui que a gente tem que cumprir e falar o máximo que a gente pode falar dentro desse horário, mas se quiser saber mais, procura o Bernardo, compra os livros do Bernardo, uma fonte riquíssima de sabedoria. Mas, assim, o que eu acho que é interessante a gente começar a falar também é como é que se... Assim, a gente está entendendo como é que a Umbanda nasceu, mas será que a Umbanda não está se perdendo? E as pessoas que querem... continuar com essa magia como forma de resistência, essa cultura mais forte com o ancestral, não estão partindo para outras religiões, mas a gente vai debater isso no segundo bloco. Boa. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Olá, bem-vindos de volta. Se você perdeu o primeiro bloco, esse papo tá maravilhoso. É um papo de início de uma série que a gente vai fazer sobre a Umbanda. Então, para finalizar a nossa 11ª temporada, perdeu o primeiro bloco, vai no nosso canal do YouTube. Lá tem o primeiro bloco, já tá lá no YouTube, quando você está assistindo isso na televisão agora domingo, às 2h30. Mas já tá no YouTube lá subido para você assistir o primeiro bloco inteiro, esse e outros programas também. Quer dizer, a gente tem ali, são 4 temporadas. O Bernardo fala melhor do que eu em relação a números, porque eu sou de humanas. Mas tem um monte de horas para você assistir Maratonada Reconnect. A gente está falando sobre um papo que para mim é muito necessário. Eu acho que para vocês também que acompanham a Reconnect, para essa galera reconectada que tem interesse na espiritualidade de forma laica, plural, compreender como é que a espiritualidade age ou influencia na nossa cultura e na nossa vida e no nosso dia a dia. Esse programa está necessário, essa série vai ser incrível. Começamos hoje, não chamamos convidado para esse primeiro programa, porque a gente quer fazer uma abertura, uma ampliação de consciência para que o convidado venha e comece a falar sobre temas mais específicos em relação à Umbanda. Estamos finalizando a 11ª temporada, mas estamos finalizando aí com pé direito, tá incrível. Perdeu, vá lá no YouTube, vamos continuar esse papo com o Bernardo. Bem-vindo, Bernardo. Lembrando, né, que é porque eu estou nessa parte da bancada hoje, que eu vamos deixar de agradecer os nossos apoiadores culturais. Ateliê Renato Oliveira. Muito olha bem. aí, Ateliê, você quer alugar sua roupa para casamento, para festa 15 anos. Então ela é especialista, Ateliê Renato Oliveira é especialista em casamentos coletivos. Então você está querendo fazer o seu casamento e se apresentar bem no seu casamento, no seu 15 anos, nas suas festas, e precisa... Com facilitação e preço justo. E preço justo, está com orçamento apertado, procura a Renata Oliveira, que ela com certeza tem uma solução para você.
Queria falar também do pessoal da Monkey Comunicação Visual. Então, você que é empresário, quer dar uma repaginada nessa fachada da sua loja, quer fazer grandes estruturas de comunicação visual, ou até mesmo você, usuário final, quer plotar lá o teu carro, quer fazer um banner. Então, desde pequenos projetos até grandes realizações de sonhos. Eita, eu vou cobrar esse slogan. Bem, então, grandes realizações. Pequenos projetos, grandes realizações. Grandes realizações, chama o pessoal da Monkey Comunicação Visual. Esqueci alguém? Cabra da Peste. O pessoal da Barbearia Cabra da Peste, que deixa a gente mais bonito aqui, ou menos feio e mais apresentado para vocês. É isso aí. Se tiver alguém de lipoaspiração que queira nos apoiar culturalmente. Tô aceitando. Tô brincando. Mas se você quer nos apoiar culturalmente, apoiar um programa que é leve, laico, plural, que fala sobre religiosidade para além das religiões, sobre espiritualidade para além das religiões, um programa que é único, até onde eu sei, na TV aberta brasileira. Isso vai falar muito sobre a sua empresa. Procure a gente, vai ser interessante. Vai ser massa. Então, não vou deixar de responder a tua pergunta do final do primeiro bloco, mas continuando, eu vou responder continuando essa nossa história. É um papo, vamos lá. Então, vamos lá. Então, esses malês ou imalês tiveram muita influência na formação de um segundo grande momento histórico do Brasil, que era a cabula. Cabula, aí sim mais organizada e hierarquizada, tá? Então, essa cabula já tinha amuletos, já tinha os embandas, já tinham as engiras, né? Já tinham as cambones. Então, nada disso foi trazido com o Zélio Fernandes de Moraes em 1908, já existia. Tá? Então, essa organização de fundamentos que são peculiares a religiões. A religiões. Então, coisas com na Umbanda começo, tem a gira. meio, fim, personagens, pessoas, cargos. Sim, então já tinham os embandas, né, que eram servidos pelas cambones, que faziam as engiras, que hoje é gira, né? Então tudo isso já existia na cabula, né? A cabula, algumas pessoas falam que vem de cabala, por causa da origem dos sufis islâmicos, do magismo, do esoterismo islâmico. Alguns dizem que vem de uma tradução de a cura para todos os males, né? Então ali virou um caldeirão cultural. Então era índio, era cultura indígena, era cultura bantu do Calundu, eram agora uma pitada do negro islâmico, virou a cabula, tá? Então nessa cabula efervescente que nascia, ela estava no seu ápice quando houve a grande revolta dos malês, né? Houve a grande revolta dos malês, os malês com a ajuda também de alguns brancos que queriam a alforria dos escravos, tiveram grande revolta em Salvador, que, óbvio, foi abafada pelo Império, e esses cabuleiros se espalharam pelo Brasil, né? Então, foram para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aí a cabula começou a virar macumba carioca. As macumbas cariocas. Então, naquele caldeirão. Bem, aí nós tivemos nesse interim alguns outros fatos importantes históricos, como, por exemplo, a chegada do kardecismo no Brasil em 1886. Né? Nós tivemos também, em 1915, por exemplo, a ida dos nordestinos para o Sudeste fugindo da seca de 15, que levaram o seu catimbó, que aí é outra história. Né? Bem, então tudo aquilo ali fervendo no Rio de Janeiro. Aí vamos para o mito criacionista, né? Zélio Fernandes de Moraes, né? Até então com 17 anos, de classe média, branco, sofria de distúrbios mediúnicos, problemas de saúde, distúrbios mediúnicos, foi procurar o seu tio, que era psiquiatra. Seu tio disse que ele não tinha problema nenhum de saúde, que procurasse um centro espírita. Procurou o centro espírita, e aí, dentro da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, ele supostamente teria recebido o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908. Tá? Então, ele contradizendo ali todas as normas do centro espírita, ele foi no jardim, pegou uma rosa, colocou sobre a mesa, e aí tinha um médium vidente, que a médium vidente supostamente teria dito: nossa, você disse que é um caboclo, mas o que eu vejo é um espírito com vestes eclesiásticas. Aí o espírito supostamente teria dito: não, o que vês são os restos fluídicos de minha última encarnação como Frei Gabriel de Malagrida. Vamos lá. Historicamente, né?
Não existe, claro, nenhum registro, existe falas dessa questão, mas eu encontro algumas coincidências, né? 15 de novembro, proclamação da República, né? Então, se fundam a religião brasileira na proclamação, né? Segundo fato, por que um indígena que se diz caboclo tem que vir com vestes eclesiásticas, veste de padre? Como para validar aquela imagem do caboclo brasileiro, porque o Brasil naquela época pedia, clamava por uma identidade. Então a identidade era o indígena, era o caboclo. Então pedia por identidade, mas por que esse caboclo tem que vir com a visão cristã? Né? Mas isso são alguns questionamentos e alguns cientistas da religião, alguns historiadores que são mais críticos. Né? Bem, então aí essa entidade, esse caboclo das 7 encruzilhadas, ele teria dito assim, então se aqui eu não sou aceito, amanhã estarei fundando na casa desse médium um novo culto, onde, ele não disse nome, estarei formando um novo culto, onde os que sabem menos aprenderão, os que sabem mais ensinarão, mas todos serão aceitos. Bem, aí, no outro dia, segundo relatos, a casa dele estava lotada, e começou-se alguns trabalhos. Bem, entendamos que hoje é difícil ser um bandista. Hoje é difícil. Você imagina em 1908, uma criança de 17 anos, numa classe média. Aí eu não estou aqui para criticar. Mas, pelo fato de ter nascido na Federação Espírita, os primeiros médios desse novo culto que nascia eram espíritas. Então houve uma grande higienização dos cultos tradicionais. Uma grande higienização. Né? Então, primeira coisa, se tirou-se os guias, se tirou-se os espíritos, não se permitia que aqueles espíritos um pouco mais arredios se expressassem. E o que era considerado arredio? Aquele que não falava bonito ou aquele que não confessava o cristianismo. Ou aquele que não tivesse de acordo com a visão kardecista. Então, de evolução, né? O critério de evolução do espírito, olha como é fácil enganar o ser humano, né? Então, se o espírito queria se fazer de luz, era só falar de Cristo, né? E falar bonito. E dizer que tinha sido um médico na encarnação passada. Pronto. Enganou o centro espírita todo, né? Agora, se vinha um baculo, ou se vinha principalmente o Inganga, que o Inganga, lembremos, que era aquele ancestral do negro Bantu, né? Que era mais presente, que era mais recente, né? Ele não ia se dobrar aos critérios cristãos, ele não ia se dobrar aos até porque era uma prática de resistência, como a gente falou. Era uma prática de resistência e de sobrevivência. Sim. Então vamos lá. O budista, ele confessa Cristo? Não. Ele tem práticas kardecistas? Não. O indiano, né? Se fala tanto em yoga, se fala tanto... Porque o brasileiro tem aquela... Eu costumo dizer que é a espiritualidade self-service. Ele vai colocando no prato o que ele quer, o que ele não quer, o que ele quer. Agora, quem pratica, você que pratica yoga, você tem que saber que é uma cultura indiana e que ele não é cristão, tá? E é super bacana, ajuda muitas pessoas, é super evolutivo, inclusive, isso, né? É um entrar dentro de si mesmo e tal, né? Nós temos o Bhagavad Gita, que é um dos livros mais antigos do mundo, que foi escrito em sânscrito, que é só amor, né? 5.000 anos atrás. Então, eles confessam a Cristo, o indiano e o budista? Não. Eles têm visões kardecistas sobre a espiritualidade? Não. Por que tem tanto preconceito quando é negro e quando é índio? Porque é negro e é índio. É uma questão racial mesmo. É uma questão racial, né? Então, aqueles bacuros, ou os ingangas, quando baixavam no centro espírita, ou no centro espírita de Umbanda, né? Que viria a ser centro espírita de Umbanda, né? Eles não eram aceitos, porque eles não confessavam ao cristianismo e eles não seguiam as vertentes kardecistas. Então, os espíritos que eram aceitos eram aqueles espíritos que hoje nós conhecemos como pretos velhos, que se faziam de coitadinhos, ou se faziam como submisso, ou o bonzinho cristão que segura um rosário. E na verdade parece, assim, por mais que seja um preto velho, que muitas vezes conta sua história de sofrimento, que era escravo e tal... Mas, assim, é muito uma postura dos pretos velhos que a gente conhece, né? Tradicionais, nos terreiros. Uma postura de alguém que aceitou essa condição
e que acha que Cristo foi quem lhe salvou. E que Cristo, na verdade, era a representação do homem branco que o escravizava. É completamente contraditório. Mas são pessoas que não são resistentes, são resilientes e são assim... Aquele bonzinho que diz assim, não, quanto mais eu sofro, mais eu evoluo. Tem muito essa coisa do sofrimento, que é muito cristão, né? É o sofrimento como ferramenta de evolução. A gente vai fazer esse recorte rapidinho só para entender a questão da origem da palavra preto velho, né? Então, quando o negro vinha para o Brasil, ele tinha que passar pela árvore do crescimento, onde ele era catequizado, ele tinha que esquecer o nome dele original, Bantu, ou Yorubá, ele tinha que esquecer o nome dele, renegar a sua cultura e a origem e subir na caravela para vir para o Brasil. E era catequizado por um jesuíta, por um padre. Tá? Só que vieram milhões de negros. Então, o Império não tinha mais como catequizar todo mundo. Eram muitos navios que vinham todo dia para o Brasil. Né? Então, teve um induto real que dizia, olha, o senhor do escravo, a partir de hoje, tem 1 ano para catequizar o seu escravo. Né? Quem catequizava? Os pretos mais velhos. Os pretos velhos. Uhum. Havia alguns pretos velhos desses que realmente foram catequizados? Sim. Haviam outros que se faziam catequizados? Sim. Então, o preto velho, dentro daqueles novos centros espíritas, né, de Umbanda, que não tinha a palavra Umbanda ainda, as tendas espíritas, né, eles eram realmente, falavam de Cristo, porque tinham sido catequizados? Não sei. Mas foi o jeito de eu ser aceito, eu vou lá, dar minha palavra, fazer minha cura. Uhum. Eu sou maior do que isso, vamos dizer assim. Ou realmente eles foram catequizados? Não sei. Isso pouco importa. Para mim, o que importa é o trabalho que eles iam fazer no centro. Uhum. Mas o fato é que eles se aceitavam, se submetiam a esse critério, que era ser, mesmo sendo um preto velho, de origem africana, né, tendo sido escravizado, sobretudo pelos católicos, ele se submetia ao trabalho, a dizer que era católico, a dizer que era Jesus Cristo, a segurar um rosário e a submeter às regras espíritas kardecistas. Bem, e aí também vinham os caboclos, né, que para alguns antropólogos, cientistas da religião e historiadores, também é um epistemicídio. Né? Não tô falando se é certo ou se é errado, é a visão de alguns. Uhum. Então, por que um caboclo brasileiro vai intermediar a comunicação com o orixá? Né? Como é que se deu, né? Isso nós sabemos que veio da questão do candomblé de caboclo, né? Onde dentro dos candomblés os caboclos começaram, tem que hierarquizar, então nada pode ser acima dos orixás, então coloca-se os caboclos como intermediários, de orixás. Como o meio entre o humano e o orixá. Estão ali os caboclos, né? Bem, então, nesse caldeirão também cultural, houveram... Zélio acabou não fazendo o que se propôs a fazer, né? Então, ele disse que todo mundo seria aceito. Então, esses engangas ou esses baculos não foram aceitos. E eles foram às margens da sociedade. A gente tem muita coisa para falar, Bernardo. Eu acho que também, no decorrer dessa série, a gente vai falando um pouco mais da questão histórica. Cada pessoa que vai vir aqui. Mas eu acho que a gente pode terminar, tem pouquinhos minutos aí para terminar o programa, mas eu acho que a gente pode terminar falando um pouco mais, contextualizando um pouco mais para o momento atual. Sim. Coisas que me chamaram a atenção e que me chamam sempre a atenção na história dessa religião. Primeiro, como você falou, o culto ao ancestral, ele deu início, né, ao que seria a raiz da religião, com a questão do intermediário do orixá. Acho que a gente se afastou muito da entidade enquanto ancestral, porque parece uma coisa mais... Parece uma astral. Ou então mais de interseção com o orixá, e não nosso, não uma coisa individual. A gente divinizou muito e trouxe menos a ancestralidade, né? E outra coisa, você falou sobre a questão do balaio, né? Que o brasileiro tem mania de colocar tudo nesse balaio. O que eu queria que a gente debatesse um pouquinho, porque realmente não temos tempo, mas para poder a gente começar a falar sobre essa história e desenvolver nos outros programas. Zélio não deu start, ele não deu o balaio para que o brasileiro começasse a colocar tudo o que quisesse dentro da Umbanda, transformasse a Umbanda numa coisa que não tem muita raiz, porque hoje o que a gente vê, né, sobretudo no fenômeno dos jovens místicos, você fala que a Umbanda é uma religião que até hoje é complicado de ser aceita, mas está cada vez mais aceita porque ela é cada vez mais cristã. Mais branca, mais esotérica. E mais esotérica. Então se coloca tudo nesse balaio, se perde muito da raiz e fica um samba maluco que você não sabe exatamente o que é Umbanda. O que é Umbanda? A minha Umbanda não tem sacrifício animal. A minha Umbanda não sei o que é...
é a gosto do freguês. É a gosto do freguês. É porque assim, temos que entender que o Brasil ele sofreu muitas influências de muitas culturas, né? Então, como uma religião que ela não tem, por exemplo, como o catolicismo, que tem um papa, que tem uma sede principal, não tem uma organização bem estruturada, então eu posso ter uma casa de umbanda aqui que toca um estilo de umbanda, e na casa vizinha tem outro terreiro de umbanda que toca um umbanda completamente diferente. Né? Entendamos também que a umbanda, como ela teve influência indígena, bantu, iorubá, islâmica, né? Católica, kardecista, então tem uma umbanda que vai puxar mais a sardinha para o catolicismo, tem outra umbanda que vai ser mais kardecista, tem uma umbanda que vai ser mais bantu, tem uma umbanda que vai ser mais iorubá. Não é que ela não tem os outros elementos, mas você vê alguns tons mais expressivos dentro daquele tema específico. Então, tem uma umbanda que é mais kardecista, que fala do evangelho, segundo o espiritismo. Tem outra umbanda que vai rezar rosário dentro do meio do terreiro. Tem outras umbandas que não, que falam mais do orixá, que cultuam mais o orixá. Tem outras umbandas que não, que a gente chama aqui de catimbó. Mas você concorda que a prática magística ela tem sumido das umbandas? De alguma forma, assim, principalmente das novas, né? Então, como você falou, são os novos místicos, é a espiritualidade self-service, que eu falo, não, eu gosto da umbanda, eu gosto do caboclo, desde que ele gosto dos pontos, eu da gosto música, dos pontos, gosto da musicalidade, da ritualística, desde mais que ele fale light, de Saint Germain, desde que eu defume com mirra, e que abrace a árvore. desde que eu abrace a árvore. Entendeu? Mas você concorda também que com esse tem um contramovimento que tem se formado, que é das pessoas buscando outras religiões semelhantes à Umbanda, outras religiões com a raiz, que é basicamente da mesma raiz da Umbanda brasileira, mas com essas influências que trabalham de forma mais forte a questão magística? Sim, aí vem a questão do... Agora que eu tô cantando essa bola faz tempo, né? Que é a moda da quimbanda, né? A moda da quimbanda. A moda da veio com quimbanda, tudo, que a né? quimbanda ela não tem culto a orixá e ela também não é cristã, né? Então, justamente, lembra quando eu falei que os ingangas, que eram esses espíritos mais presentes, que encarnação mais recente, não foram aceitos dentro daquela nova religião que se formava? Formou-se aí o que a gente chama hoje de quimbanda, né? Então, que é o culto ao ancestral, livre do culto, né? Ou então alheio ao culto, ou para além do culto de orixá, ou de uma figura cristã, que se pode ter, que a gente vai remeter aí ao calundu. Né? Ao calundu. Que remete também a essa questão da resistência, da sobrevivência, do pensar em si, né? Tem essa coisa menos paz e amor. Mas por outro lado, Roberto, eu noto também que a Umbanda, é minha visão, a gente vai falar com os nossos convidados nos próximos programas sobre isso. A minha visão é que algumas tendas, algumas casas estão também resgatando essa origem. Por quê? Porque a Umbanda teve o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda em 1941, né? Onde se também tirou alguns elementos. O tambor só voltou, por exemplo, para as tendas de Umbanda, só voltou para o culto em 1934 e 1935. Então teve esse aí quase 30 anos de Umbanda sem tambor, né? A Umbanda ficou sem o nome Umbanda durante 20 anos, então de 1908 até a década de 20, lá em 1920, 1925, não se tinha um nome, era Alabanda, então o nome Umbanda foi só realmente instituído em 1920. As 7 linhas de Umbanda, houve 5 mudanças nas 7 linhas de Umbanda. Então, as 7 linhas de Umbanda foi, sim, historicamente, foi um acordo humano de quais seriam as 7 linhas de Umbanda, né? Também respeitando o septenário hermético, né? Não veio um espírito dizer quais eram as 7 linhas de Umbanda, né? Isso eu estou falando de maneira histórica, tá, gente? Tá, não, a lei de crença, né? Então a Umbanda ela foi higienizada. Aquele pessoal da Umbanda de 1908 até 1966, 67, era todo mundo de paninho passado, blusa para dentro, sentado numa mesa. Era um espiritismo de Umbanda, né? Hoje eu vejo muitas tendas que resgatam isso, sim. Tá? Que traz a Umbanda pisada, a Umbanda negra, a Umbanda indígena, a Umbanda pé no chão, que trazem essa essência. Então, eu acho que tem 2 vertentes. Tem uma vertente, como você bem disse, que é a vertente esotérica do gratiluz, né? Da espiritualidade self-service, que é transformar a Umbanda como qualquer coisa e botar o nome de Umbanda, quer pegar qualquer coisa. Saint Germain, bota na Umbanda. Cristais, bota na Umbanda. Né? Daime, bota na Umbanda. E tem outra vertente que vai na contramão, que tenta resgatar, que tem um fundamento ancestral, que cultua seus ancestrais e tem origem ancestral, né? Então essa é a magia
que a gente vê na Umbanda, né? Mas a Umbanda em nenhum momento, quero desmistificar, em nenhum momento é uma religião demoníaca, né? Em nenhum momento é uma religião... Então, para quem não sabe, a origem da palavra Umbanda vem de a arte de curar. Isso é uma religião tão brasileira como a gente tanto propaga, nada mais natural que ela seja uma religião que está em constante evolução e ebulição, né? É uma religião que está ali viva. E às vezes a gente tem que lembrar não que é morta nos seus fundamentos, ela está viva. E às vezes a gente tem que entender que evolução também é um critério de linha de corte. Muitas vezes voltar para o passado e resgatar o passado é uma evolução. Perfeito, muito bem dito. Bem, amigos, acabou. Vamos lá, Bernardo. Eu quero que você faça aí as honras da nossa despedida, porque é muito complicado estar sem você do meu lado aqui. Estamos quase nos despedindo da 11ª temporada. Quase 5 anos de programa, 268 horas de programação sobre espiritualidade, né? Todo domingão na sua casa. E a gente decidiu aqui fazer uma homenagem a essa religião tão bonita de Umbanda, a alusão aos 116 anos do mito criacionista de Umbanda, tá? Falando um pouco nesse primeiro programa sobre um pouco da história da cidade da Umbanda. E nos próximos programas vamos falar com algumas personalidades, algumas pessoas que podem contar também suas histórias, né? E no próximo programa vou falar com a Mãe Gardênia de Ançã, falar sobre a importância da mulher, os desafios da mulher no sacerdócio e nessa religião. Ou seja, ser umbandista já é difícil, ser umbandista mulher deve ser ainda mais desafiador. Saberemos com ela, então fica aí, não sai daí, que a 11ª temporada tá acabando, a gente vai ter esse especial de Umbanda, depois eu e o Roberto vamos tirar uma mini férias em dezembro, mas nós vamos fazer aí um compiladão dos programas que tiveram mais pedidos, mais BOs, né? Mais treta. Mais solicitações. E vamos reprisar para você, tá bom? Então, obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos. Obrigado a você que está na sua casa, que recebeu mais uma vez a gente aí abriu as portas da sua casa no domingão, perdeu esse programa, perdeu qualquer outro programa, perdeu parte desse programa, vai no YouTube que o programa está completamente na íntegra, né? Então fica aí, abre tua mente, que falar da Umbanda é falar da história do Brasil, é falar dos teus ancestrais também, tá bom? Valeu, Roberto, valeu você. Beijo, Bernardo. Bom domingo. Até a próxima conexão, vamos pra praia? Vamos.